Veja só, vou insistir numa questão e é muito inteligente a questão para trazê-la à tona, espero até ser mais claro. Há uma diferença entre religião e religiosidade. Religiosidade é o sentimento da espiritualidade. Religião é quando eu pego a minha espiritualidade ou religiosidade, me junto com outras pessoas e nós praticamos isso juntos. Quando você tem a prática conjunta, coletiva, estruturada, com regras, às vezes com livro, às vezes com clero, às vezes com história, nós chamamos a isso de religião. A gente tem grandes religiões no mundo, tem 3 grandes religiões do livro, né? São chamadas religiões do livro, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que todas elas têm a sua fé expressa, consignada, registrada naquilo que é a sua Bíblia, seja a Bíblia judaica, o Torá, mais diretamente a Bíblia cristã, né, e o Corão, seja as religiões sapienciais do Oriente, né, como o budismo, o shintoísmo, né, como o hinduísmo, e outras práticas que se tem no mundo. A religião ela não é um mal necessário, nem um bem necessário. Não existe sociedade na história sem religiosidade. Nunca se achou nenhum sinal de qualquer sociedade no nosso passado e até hoje que não tem alguma prática de religiosidade. Agora, há alguns grupos sem religião. Isto é, sem uma estrutura formal, com um prédio, com um clero, etc. Sem religiosidade não existe ninguém que não tenha algum vínculo com a vida. Você pode até dizer, eu sou ateu. Ok, você não trabalha com Deus, mas você pode trabalhar com forças, você pode enxergar a vida nos animais, né, tal como você levanta. Você aí olha no animal com aquilo que se chama no Oriente de compaixão. Compaixão é sofrer com o outro. Quando você entra num centro de controle de zoonose, né, e você vê aquilo, você tem um impacto de compaixão. Algumas pessoas, inclusive, né, Jorge, ficam mais compaixonadas com o animal atropelado na estrada do que com o ser humano, né? É preciso repartir melhor isso. Ambos merecem, né, a nossa paixão. No entanto, igrejas, será que elas são algo necessário? A humanidade tem o hábito de organizar, né, a vida. É tal como se eu perguntasse, será que a política é necessária? Será que o partido é necessário? Eu acho que sim. O que dizer mais no sentido de um freio social. Não, claro, mas não é só a igreja que o faz. Será que a igreja ela é capaz de frear desvios e desvarios? Às vezes, depende da igreja. Algumas cometem esses desvarios. Algumas elas são as financiadoras dos desvarios. Por exemplo, eu não sou contrário que uma igreja tenha a contribuição de seus fiéis. Assim como eu acho que partidos políticos, grêmios, associações, times de futebol podem fazê-lo também. Agora, o que não pode é fazer isso de uma forma camuflada e enganar o outro. Fazer o que a gente chama de mercado religioso. Isto é, explorar, aí usando um termo jurídico, a fé pública, no duplo sentido que a palavra teria. Isto é, fazer com que o outro, em vez dele ter uma fé consciente, uma religião que ele pratica com inteligência, que ele se abandone de forma alienada. Será que a religião freia? Se eu perguntar para um jovem hoje, né, se ele acha que religião freia violência, etc., ele vai dizer, ué, mas vocês adultos viveram um mundo com tanta religião, vocês viviam dizendo para a gente ir à igreja sempre, vocês lotaram as igrejas. Hoje em dia, né, será que tem menos violência ou tem mais? Tem mais religião ou menos? Você sabe que, por incrível que pareça, as pesquisas indicam que há mais religião hoje do que em outros tempos. Isto é, há uma adesão maior a isso. O Dostoiévski, para citar aqui um russo, né, dizia sempre, se Deus não existe, tudo é permitido. Afinal de contas, qual seria o freio moral e o freio ético para alguém que não achar que existe vida após a morte, castigo e benefício? Eu até sugiro, né, para quem nos assiste, que leia um ótimo livro, que não é esse que eu escrevi. Esse é bom, mas não é ótimo como esse que eu vou citar. É um livro que é um diálogo entre Umberto Eco, que é um grande intelectual italiano, e o antigo cardeal de Milão, hoje ele está em Jerusalém, Dom Carlo Maria Marini. O livro se chama Em que creem os que não creem. Olha que palavra ótima. Em que creem os que não creem? Isto é, qual é a crença ética daqueles que não têm crença? Como é Umberto Eco, se coloca como um não religioso. Um diálogo entre um ateu e um cardeal é uma coisa belíssima. Também se pode ler algo que é o mais recente livro, o deputado Janazzi mencionou antes a Teologia da Libertação, o grande, estupendo Leonardo Boff, que lançou pela editora Vozes, a mesma que tem esse livro que eu publiquei, uma trilogia chamada Virtudes para Outro Mundo Possível.
Ele é também dessa mesma linha da editora Voz, da coleção Vozes Nobres, Virtudes para Outro Mundo Possível. E ele fala de 3 grandes virtudes para a gente criar outro mundo: compaixão, comensalidade e hospitalidade. Cada livro trata de um deles. Por que eu estou dizendo isso? Uma igreja pode ajudar a frear os desvarios de uma sociedade. Uma igreja pode ajudar, inclusive, a promover esses desvarios. É preciso lembrar que a palavra fanático significa templo. Fanos, em latim, é templo. Fanático é aquele que pega a sua força religiosa e acha que só existe isso, que só ele pode fazer. O fanático no futebol, na política, na família, ele faz mal. Há um grande físico britânico que é ateu. Ele se chama Freeman Dyson. Ele vive ainda, é um grande parceiro do Stephen Hawking, que é aquele grande cientista que tem distrofia lateral, mas que é um homem com a cabeça privilegiada. E o Freeman Dyson conta o seguinte: quando ele era pequeno, em Manchester, a cidade dele na Inglaterra, ele andava um dia com a mãe dele de mãos dadas pela rua, e aí ele virou e fez uma pergunta ótima para ela. Falou assim: mãe, por que tem tantos tipos de igreja diferentes? E ele disse que a mãe deu uma resposta sábia. Falou: sabe o que é? É porque tem bastante tipo de gente diferente. Se Deus quisesse só um tipo de igreja, ele tinha feito só um tipo de gente. Ora, para um menino aquela resposta foi magnífica. Isso não o tornou alguém aderente à religião, mas foi suficiente para ele compreender o valor da diversidade, para ele compreender o valor da pluralidade da vida, para ele compreender que há muitos modos de ser humano. Mas a religião que escraviza, a religião que oprime, a religião que é oportunista, essa é uma religião que precisa ser combatida. Mas, Sérgio, só dentro desse tema ainda, complementando aqui, dentro dessa discussão toda, tem a velha frase, conhecida clássica frase do Marx, né, que a religião é o ópio do povo. Você concorda com isso? Quando Marx coloca essa discussão no século XIX, eu não tenho a menor dúvida de que ele estava certo. Naquele momento histórico. Sim. Não, e a frase continua. Né? Ele diz: a religião é o ópio do povo, ela é o lenitivo de quem não fala tem. Que é o coração de um mundo sem coração. De um mundo sem coração. No fundo, Marx está fazendo um elogio à religião, mas ele está combatendo aquela religião que oprime. Mas ele está elogiando a espiritualidade. Aliás, quando Marx morre, ele deixa com sua filha Jennifer uma série de perguntas que ele responde. Aquelas coisas de revistas antigas. Qual a sua cor preferida? Lá? Qual o prato que você mais gosta? E ele responde isso. Eu não vou dizer aqui agora para você, né, ir atrás e procurar. Isso está num livro, inclusive registrado, né, do Erich Fromm, aquele grande psicanalista, chamado O Conceito, né, de Essência Humana em Marx. Você tem lá isso. E, desculpe, o livro é outro, é o Marxismo e o Humanismo. Né? E o Erich Fromm, ele trabalha isso. Mas ali a gente acha, e é perguntado ao Marx qual que é a sua frase preferida. A frase, a máxima preferida. E a máxima preferida dele é aquela clássica do Terêncio: tudo que é humano não me é estranho. Tudo que é humano não me é estranho. Se afeta alguém, me afeta. Desse ponto de vista, né, eu acho que o Marx está certo quando ele pensa nisso. A religião, ela pode ser sim uma forma de opressão, mas pode não sê-lo. Em vários momentos da história, várias religiões serviram para elevar a vida, para fazer com que se punisse aqueles que queriam a diminuição da capacidade vital. Por outro lado, como tudo que é humano, nós somos capazes também de fazê-la. Agora, quando que alguém grita? Rubem Alves tem um livro ótimo, chamado O que é Religião? Esse livro, O que é Religião, ele trata dessa temática e diz que um dia Marx, Freud, Nietzsche, grandes pensadores do século XIX, né, e uma parte no XX, como é o caso do Freud, eles escreveram sobre isso. Será que é preciso religião ou ela é só alienação? Não. Num livro que eu gosto até dele, eu até mencionei um pouco antes de nós começarmos esse diálogo aqui, eu falava contigo, Frei Beto e eu lançamos em setembro do ano de 2007 um livro pela editora Papiro chamado Sobre a Esperança, um Diálogo. É possível ter esperança hoje? Qual é a diferença entre esperança e expectativa? E entre desejo e vontade? Num mundo materialista, será que eu tenho só vontades ou eu tenho desejos também? Esse desejo é positivo ou não? Mas nesse livro, Frei Beto e eu conversamos sobre uma frase que Jesus de Nazaré, de acordo com os cristãos, ele disse, eu vou dizê-la aqui, e eu sempre que eu posso eu a repito. Pode ser que você não tenha religião, não precisa ter, mas a frase ela é de um impacto brutal.
está lá, de acordo com os cristãos, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Nós da educação gostamos disso porque é 10-10. Né? Jesus teria dito, olha que frase forte, quero que tenhais vida e vida em abundância. Não é mini vida, subvida, menos vida. É vida em abundância. Veja que a frase tem um conteúdo político, porque ela não está no singular. Ele não diz quero que você tenha vida. Ele diz quero que tenhais vida e vida em abundância. Ora, uma religião, seja ela qual for, como o budismo, que prega a compaixão, como o hinduísmo, que prega a capacidade de acolher o outro como outro, como o cristianismo, que prega o abraçar da pessoa, de você ter a vida em abundância, ela pode até ser o coração do mundo sem coração. Se nós quisermos um mundo com coração, nós temos que construí-lo. E uma das coisas a fazer, e aí eu termino a resposta, uma das coisas a fazer para terminar o mundo sem coração é tirar dele as religiões que são biocidas, que são alienantes, são aquelas que fazem mal ao ser humano, que são oportunistas. Há várias dessas, não são tantas, mas elas existem. Professor. Então, dentro dessa sua concepção de espiritualidade, Karl Marx, que era ateu, era extremamente espirituoso, porque sim, a obra dele foi para claro, essa obra, a condição de vida da claro humanidade. Que se eu dissesse ao Marx, você acredita em Deus? Ele diria não. Se eu dissesse, você tem religião? Ele diria não. Eu falei, você acredita no valor da vida? Ele diria, sem dúvida. Você acredita que existe uma força que criou tudo? Ele diria não. Se eu pergunto, você acredita que há uma conexão entre toda a existência humana e que gente foi feita para ser respeitada, vivida no limite da sua capacidade máxima? Sem dúvida. Paulo Freire, que era um homem religioso, parte da obra dele é sustentada no Karl Marx. Eu, que sou um homem que tem religiosidade, parte da minha obra é sustentada também no Karl Marx. Eu não acho que haja uma oposição, né, entre o pensamento dele e a religião em si. O que eu não aceito de algumas práticas dentro do pensamento de Marx é o puro materialismo, ele em si. Mas esse é o modo dele no século XIX, não é o meu no século XXI.